Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Vayerri, que significa que ele viveu. Essa Parashá vai de Gênesis 47, 28 até 50, 26. Com essa Parashá nós terminamos o livro de Bereshit. E quando isso acontece, nós dizemos Hazak, Hazak, Venit Hazek. Sede fortes, fortalecei-vos. Porque nós chegamos ao final de mais um livro, Baruch Hashem, no nosso estudo de Torá. Então, aqui nós estamos agora fechando um ciclo. Olha que bênção que isso é para as nossas vidas. Aqui, irmãos, nós gostaríamos de falar sobre algumas coisas que são pertinentes e eu creio que elas precisam ser estudadas por nós nesse dia. A Parashá vai falar sobre a vida de Yosef e de Yaakov. Eles estiveram separados durante 22 anos. Yosef fica o primeiro período na casa do pai dele até os 17 anos. E esse último período agora, com ele já no Egito, mais 17 anos. Então, nesse período de ausência, que foram 22 anos, isso causa também para a gente algumas impressões que nos levam a perguntar o seguinte: por que será que 17, 17 e 22? O 17, quando você faz a redução, dá 8, tem uma conexão com o sobrenatural. Então há duas conexões aqui com o sobrenatural, no princípio e no fim da vida de Yosef e Yaakov. E olha só que coisa interessante, uma das coisas que Yaakov deixou de legado para Yosef foi o seu dom profético. Além de Yosef ser um sonhador, ele carregava o dom profético também sobre a vida dele, assim como Yaakov. E isso, no princípio da vida deles, desses 17 anos em que Yosef estava junto de seu pai, isso se manifestou através dos sonhos. E depois vai se manifestar novamente quando Yosef se junta com sua família e o Eterno continua usando a vida dele junto com o pai para trazer diretrizes para o Egito, para trazer bênção sobre o Egito. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero mostrar uma coisa para você. Nesses anos em que Yaakov e Yosef estiveram separados, e Yaakov teve uma ausência da Shekhinah, ele não conseguia ter um acesso ao Espírito Santo. O que ele fez? Ele continuou fazendo as coisas que ele fazia. Então ele orava muito, dava muita tzedakah. Anteriormente ele já tinha feito isso com o seu irmão Esav, quando eles se reencontraram. Antes do reencontro, e Yaakov manda presentes para ele, e é assim, ele mandou tantos animais que dava para ele abrir uma fazenda. Então, ele sempre foi muito generoso em dar. E a generosidade, ela prolonga a vida, ela salva da morte, não só a pessoa, como outras pessoas que estão conectadas a ela. O Talmud, em Maseret Shabbat, fala disso. Tzedakah salva alguém da morte. Isso está conectado também com o livro de Provérbios. E nós já falamos sobre esse assunto anteriormente. Então, a generosidade de Yaakov permitiu que acontecesse algo na vida dele, que ele momentaneamente perdesse a conexão com seu filho, o seu filho amado. Veja que Yosef foi o filho que ele amou, ele era o primogênito da amada dele. Porque ele teve outros filhos com outras mulheres que ele não amava. Mas Yosef não, Yosef era o filho amado. Yosef era aquele que ele olhava para Yosef e se via em Yosef. Então isso é muito importante, muito importante. Uma coisa interessante, irmãos, que a gente precisa também ver é o seguinte: esse filho amado foi aquele que ele centralizou, ele focou as bênçãos, inclusive ele dá para ele
uma túnica de várias cores. Lá naquela época, quando ele fez isso, ele destacou Yosef dos demais irmãos. E isso não foi bom para os outros irmãos. Quando eles olharam, eles falaram assim, esse pirralho vai ser o sacerdote da família, ele vai ser o líder da família? Não pode, não é possível que isso aconteça. Tem outros irmãos aqui que são mais velhos, com mais sabedoria, e esse pirralho vai ser o nosso líder? Não é possível. Yaakov, com aquela túnica, estava profetizando o que aconteceria com Yosef. Por que isso é relevante? Porque o primogênito, ele faz o papel de cuidar da família, inclusive dos pais, quando eles ficam mais idosos. E Yosef teria, então, esse encargo. Só que na hora ninguém entendeu nada. Agora, nessa paraxá, a gente vai começar a ver isso, porque quando eles saem de Canaã, e Yaakov com toda a sua família, e eles vão para Mitzraim, para o Egito, quem é que cuida de tudo? Yosef. Quem é que dá para eles a melhor cidade, para que eles possam ficar, eles, as crianças e o gado? Yosef. Quem é que intercede junto a Faraó para que eles possam vir e ter de tudo em Mitzraim? Yosef. Ou seja, ele está cumprindo o seu papel de primogênito sem ser o primogênito. Olhe só que coisa espetacular essa. E aí, os irmãos passam agora a reconhecer a importância de Yosef. Porque é como se Yosef abraçasse todo mundo e dissesse assim, eu vou cuidar de vocês, de todos. Vocês são minha família, eu cuido de tudo. Eu agora estou numa posição em que eu tenho autoridade para cuidar de vocês. E olhe que lá atrás, na história, ele era o desprezado. Ele era o sonhador. Ele era aquele cara que os irmãos disseram assim, vamos matá-lo e veremos o que será de seus sonhos. Ah, quanta gente tenta matar os nossos sonhos. Quanta gente tenta fazer o mesmo e dizer assim, eu quero ver as promessas que o Senhor tem para ele, eu vou acabar com ele, vou acabar com a vida, com o ministério, eu vou denegrir a vida desse cara, dessa mulher. Mas pode fazer o que quiser, o que o Senhor tem, ele vai cumprir. E vai chegar no momento da vida de Yaakov, em que ele chama o filho, porque ele não está se sentindo mais tão bem. Então, ele chama o filho para que ele possa ser sepultado em Canaã e não no Egito, tá? Por que ele faz esse pedido? É um pedido tão inusitado. O Egito não tinha um local digno para enterrá-lo? Poderia até ter, mas, tá? Yaakov tem outras coisas em mente. Como ele era profeta, ele sabia o seguinte, que algumas outras coisas poderiam acontecer no futuro. Entre elas, ele temia que se ele fosse enterrado lá, os seus descendentes considerariam que o Egito era sua pátria natal. Eles ponderariam o seguinte, se não fosse uma terra sagrada, o nosso patriarca não teria sido enterrado aqui. Eles iam se acomodar no Egito. Entendeu? Para que isso não acontecesse, ele disse, Yosef, me leva para casa. Os meus restos mortais precisam ir para casa. Uma outra coisa está relacionado com a ressurreição dos mortos, tá? Então, a tradição judaica crê que no dia da ressurreição os mortos vão se levantar todos eles juntos. Então, esses que estão enterrados em Israel, eles se levantaram juntos na sua pátria natal, para poderem, então, ter os seus corpos glorificados e para poderem estar para sempre com o Senhor. E tem um outro detalhe. Quando Yosef anuncia para Faraó sobre a sua família, um dos pensamentos de Faraó é o seguinte,
puxa vida, Yosef já foi assim extraordinário para a terra do Egito. Ele trouxe uma bênção muito grande para nós. Imagine se eu trouxer o pai e mais 11 irmãos. O Egito vai ser uma terra assim maravilhosa pela influência espiritual deles aqui no Egito. Então veja que até isso ocorreu. Então nós precisamos agora entender que o desejo de Jacó não era ficar em Mitzraim, o seu corpo. Não, ele queria voltar para Israel, para Canaã. E aí, irmãos, vai chegar um momento que vai acontecer o seguinte. Agora, Jacó diz textualmente aqui na Torá que ele estava doente. E algumas coisas que a tradição judaica fala é que entre os patriarcas, cada um fez um pedido. E o pedido que Jacó fez para o Eterno era que as pessoas não morressem repentinamente, que pudessem antes se despedir dos seus entes queridos, tá? Então, o que nós entendemos disso? Quando você pega a tradição judaica, ela conta que a pessoa ela tinha uma vida tranquila, serena, e quando ela espirrava, Hatsim, ela morria. Então, o que Jacó pediu? Que isso não mais acontecesse, que a pessoa ficasse doente, que a morte ela não fosse repentina, com espirro. Porque o espirro era como se a alma estivesse saindo, indo embora. Então, veja bem, quando hoje alguém espirra e nós dissemos saúde, o que nós estamos querendo dizer? Tenha saúde. Não morra. Entendeu? Isso é muito interessante para a gente entender até os nossos costumes, os nossos hábitos, por que nós fazemos e falamos determinadas coisas. Isso vem do judaísmo, de dentro da tradição judaica. Aí ele está enfermo, né? E ele chama Yosef. Yosef, quando tem a notícia disso, e ele pega os seus filhos e fala, vou para a casa do meu pai. Veja que Yosef teve uma percepção diferenciada. Ele podia ir ver o pai sozinho. Ele pega os dois filhos, Manassés e Efraim, e diz, vamos junto ver o vô, que alguma coisa está acontecendo com ele. E aí, quando ele chega na casa do seu pai, ele chega e vai conversar com o seu pai, tá? E aí, irmãos, começa a ter um diálogo entre eles. E Yaakov diz assim para Yosef, o El Shaddai me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, tornar-te uma multidão de povos e darei esta terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Yaakov estava fazendo algo com Yosef que Abraham fez com Isaac, Isaac fez com Yaakov. A sucessão. E agora Yaakov fala a mesma coisa com Yosef. A sucessão vem por Yosef. Perceba isso, tá? E agora nós vamos ver que esses dois filhos que foram levados ali, foram levados para que Yaakov abençoasse os meninos. E a pergunta é a seguinte, o que é abençoar? O que significa dizer que eu vou abençoar alguém? A palavra vem do termo barak, que significa dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. Vamos entender as três coisas. Prosperidade não é dinheiro. A prosperidade é unção, é a presença do Eterno. Qual é a primeira coisa que nós desejamos para alguém? É a presença de Yeshua na sua vida. Próspero. Agora vai ser bem-sucedido. Depois que tem a presença de Yeshua, tem um sucesso. Aí é o dinheiro. Então, o desejo é que nossos irmãos ou as pessoas a quem nós abençoamos tenham muito dinheiro. No judaísmo se faz voto de riqueza, não de pobreza, tá? E por que se faz o voto de riqueza?
Porque no judaísmo nós cremos o seguinte, que quanto mais dinheiro o Hakadosh Baruch Hu nos der, mais nós vamos ajudar as pessoas. O dinheiro não é para nós, mas ele é um veículo que passa por nós para auxiliarmos as pessoas. E a terceira coisa é fecundo. Fecundo para nós podermos nos multiplicar. Essa é a propriedade que a bênção traz sobre a vida de alguém. E aí, Yosef pega os seus filhos e ele pega Efraim na sua mão direita e Manassés na esquerda, porque ele está colocando eles de frente com o pai. Então o pai vai pegar a mão direita e vai colocar sobre Manassés e a esquerda sobre Efraim. E aí, o que é que o profeta Yaakov faz? Aí, o profeta Yaakov cruza as mãos e coloca a sua mão direita sobre Efraim e a sua mão esquerda sobre Manassés. E aí, ele abençoa a Yosef e diz, o El, em cuja presença andaram os meus pais, Avraham, Yitzhak, o Elohim que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, o mensageiro que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja chamado neles meu nome, e o nome dos meus pais, Avraham e Yitzhak, e multipliquem-se como peixes muito no meio da terra. Esta bênção, ela é dada para os meninos, a cada Kabbalat Shabbat. Nós erguemos as nossas mãos e abençoamos os nossos filhos, e os meninos recebem esta bênção. Por quê? Agora vem o segredo. Manassés e Efraim. Tem uma sequência aqui da vida de Yosef. Menash, o que me faz esquecer. Efraim, duplamente frutífero. A vida de Yosef foi: eu passei por tantos problemas, tantas tribulações, que agora eu vou esquecer. E depois disso eu me torno duplamente frutífero. Qual é a visão do profeta Yaakov, do patriarca? Ele abençoa Efraim como o primogênito e coloca Efraim no lugar de Manassés. Ele inverte a questão. Então, a bênção é que o Eterno vos faça igualar a Efraim, seja duplamente frutífero, e a Menaché e a Manassés, que te faz esquecer. Ou seja, você será duplamente frutífero, e isso vai fazer com que você esqueça tudo aquilo que você passou na sua vida. As lutas e as tribulações vão ficar para trás. E você sabe por quê? Porque você vai frutificar e multiplicar. Olha só que coisa espetacular essa. Isso saiu da boca de um profeta e ele sacou isso do reino do Espírito para poder trazer e soltar sobre a vida dos meninos. Olha só que coisa maravilhosa. E nós que somos sacerdotes dos nossos lares, quando nós abençoamos os nossos filhos, nós liberamos esta bênção sobre a vida deles. E nós profetizamos que eles serão duplamente frutíferos em tudo que eles fizerem, e eles vão se esquecer das mazelas, dos problemas e das lutas que eles passaram. Ou seja, a bênção ela enriquece e não acrescenta dores, é o que diz o livro de Provérbios, Baruch Hashem. Então a bênção, ela é como se fosse um bálsamo que cura, é um bálsamo que vem para poder restaurar a alegria dentro da vida das pessoas, e isso agora está estampado na vida de um jovem chamado Efraim, que Yaakov toma eles como filhos e não como netos, e ele os coloca entre as 12 tribos. Então, veja o que está acontecendo aqui no reino espiritual, a mudança que está havendo,
está sendo muito grande e o Senhor está agora reordenando algumas coisas e colocando algumas coisas nos seus devidos lugares. Veja que coisa espetacular é essa. Quando a gente entende isso aqui, a gente entende o seguinte, que o fato de você receber uma bênção ou abençoar alguém é algo que só acontece no reino espiritual. E isso precisa ser trazido do reino espiritual para ser liberado aqui. Para que algo aconteça na sua vida. E você possa alcançar os objetivos que Yeshua tem para ti. Não há outra perspectiva. Esses meninos aqui, eles vão influenciar o mundo que virá a seguir. Tanto que quando Israel se divide em dois povos, tem um povo na diáspora e um que vai ficar na terra de Israel. Sabe como é que eles vão ser chamados? Judá e Efraim. Efraim, então, é um sinônimo das 10 tribos perdidas, onde está hoje inserida no contexto a igreja. E aí tem outra coisa. Qual é o mover, a unção que tem a igreja? De se multiplicar. Olhe só, veja que mistério está por trás disso. Inclusive, tem uma linha da igreja que adotou aquela questão da visão celular. Por que eles adotaram a visão celular? Porque a visão celular fala de uma célula que quando ela é fecundada, ela começa a se multiplicar. Ou seja, ela se divide, se multiplica e depois começa a formar novos organismos. Irmãos, se nós tivermos consciência de que isso está sobre nós e nós precisamos colocar isso para funcionar, nós vamos nos multiplicar grandemente, porque isso está sobre a nossa vida, como Efraim. Você está entendendo isso? Então isso aqui tem essa conotação profética que é muito linda. Quando ele dá aquela bênção para os meninos, ele está liberando algo no reino do Espírito que iria extrapolar os tempos e os lugares. Perceba que em qualquer lugar onde a igreja do Senhor está, que ela é parte da nação de Israel, na diáspora, são judeus na diáspora que perderam a sua identidade. Onde a igreja começa, ela vai se multiplicando. Por que o diabo ataca tanto? Porque ele sabe que é um organismo vivo, ligado à eternidade, debaixo de uma promessa que se multiplica. Porque eles são vivos. Entendeu? Enquanto outros cultuam deuses mortos, a congregação do Senhor, ela está viva, debaixo da unção de Efraim, das 10 tribos. Levando isso a uma multiplicação. Oxalá nós ouvíssemos essa palavra e pudéssemos guardar isso dentro do nosso coração e dizer assim, eu vou viver isso. Eu não vou abrir mão de ser Efraim e de ser duplamente frutífero. Por onde eu andar eu vou dar frutos, porque tem uma bênção que veio desde o patriarca Jacó até eles, até nós. É muito extraordinária a palavra do Eterno. Ela é muito extraordinária. E todas as vezes que eu me deparo com isso, irmãos, eu fico sinceramente empolgado e às vezes chocado. Por perceber o quanto nós às vezes perdemos tempo com picuinhas, com coisas que não têm o devido valor e que nos impedem de nos multiplicarmos. Mas misericórdia, que o Senhor nos ajude com isso, para que nós possamos andar nos caminhos de Yeshua e nós possamos, irmãos, finalmente alcançar aquilo que está no coração do Espírito Santo, sabe? E quando a gente
entender isso, nós vamos realmente dar uma caminhada completamente diferente. Eu queria só fazer uma menção aqui da Haftará, né? A Haftará, ela é a porção dos profetas que liga com a Torá. E aqui nós temos em 1 Reis capítulo 2, verso 1, aproximaram-se os dias da morte de Davi Hamelech, o rei Davi. Então ele dá uma ordem a Salomão, seu filho, ele diz assim, 1 Reis capítulo 2, verso 2, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Isso aqui também é uma coisa muito, muito interessante. A pergunta é, será que Salomão não era homem? O que Davi está dizendo não diz respeito ao gênero, mas diz respeito à postura de Salomão, a sua forma de conduzir o reino, de ser um monarca à altura do que Davi Hamelech foi. É óbvio que quando Salomão inicia o seu reinado, ele vai pegar e iniciar um reinado de Shalom, vão ser tempos de paz. Então, uma das coisas que a gente precisa entender também é que quando o patriarca morre, quem vai conduzir adiante precisa conduzir debaixo da mesma unção. Tem que haver uma continuidade. E isso não sou eu que estou dizendo, irmãos, a própria palavra fala sobre isso. A necessidade que nós temos de guardar isso e de levar isso adiante. E quando a gente entender isso também, a gente vai parar de ser tentado por Satanás para querer dividir o corpo do Mashiach. Porque eu digo uma coisa para você, dar continuidade a algo é muito lindo, dividir a obra do Eterno, esquartejar o corpo do Mashiach é a pior coisa que alguém pode fazer. E o resultado será morte. Todo rebelde recebe no final da sua colheita morte. Então, isso não é algo, mas eu não concordo com fulano, beltrano, pega as suas coisinhas e vai embora. Não mexe com a noiva, não mexe com a parte da noiva, não. Porque há algo aqui ligado à palavra profética que é muito sério. No final da vida de Jacó, ele profetiza isso para os netos e toma-os por seus filhos. E lá no capítulo 49, ele vai fazer uma outra coisa que a gente precisa também parar e compreender o que é isso. Gênesis 49, 1 e 2 diz assim, depois chamou Jacó a seus filhos, ele reúne todos os 12 e disse-lhes, ajuntai-vos e anunciei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Esses dois versos guardam algumas coisas muito importantes. A primeira delas, ele fala, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Esses dias vindouros aqui, em hebraico, eles estão ligados ao fim escatológico da humanidade. Como é que eles iam entender isso? A palavra era para eles sim e não. Porque essa palavra não repercutiria só na vida daqueles 12. Ela se estenderia até os dias futuros. Ou seja, hoje nós estamos vivendo parte dessas profecias, mas elas ainda vão além do tempo em que nós vivemos. E uma coisa interessante, ele denomina-se e diz, filhos de Jacó, o calcanhar do Eterno, que se transforma em Israel, naquele que luta com o Eterno e prevalece, naquele que recebe sobre si a governança.
Amados, Jacó vai fazer algo agora que ele vai definir com uma palavra profética os destinos das 12 tribos e do mundo. Um homem agora na cama vai começar a profetizar sobre isso. Eu quero aproveitar para te falar uma coisa. Um profeta, ele nunca vive nesse nosso mundinho comum. Ele vive em trânsito entre dois mundos, entre a terra e os céus. Ele está conectado de uma forma tão forte com o Espírito Santo, que por vezes você não sabe se ele está na terra ou se ele está navegando nos céus e só o seu corpo está aqui na terra. Tamanha o mover que há na vida desses homens. E nós precisamos ouvir a palavra dos profetas. E a palavra diz que nós temos que crer naquilo que eles dizem para que nós tenhamos sucesso. Então, Jacó agora chama os seus filhos e todos eles sabem quem é o seu pai. Todos eles não têm nenhuma dúvida de que seu pai, além de um grande tzadik, de um grande sábio, é um grande profeta. E eles agora vão ouvir as palavras do profeta. E a gente precisa parar para ouvir aquilo que o Senhor tem falado conosco sobre esses dias. E quando eu falo de profetas, eu não estou me referindo a uma baboseira que a gente vê por aí. De gente extrapolando e querendo ter audiência com profecia. Gente que pelo computador ou pelo celular vai entregando profecia a rodo. Eu estou falando de pessoas sérias, que navegam no reino do Espírito e que quando abrem a boca, o Eterno faz cumprir. Eu estou falando de pessoas que carregam uma unção profética legítima, verdadeira, que quando abre a boca, se cumpre. A pessoa não abre a boca toda hora, mas quando abre, o Senhor faz cumprir. Então, é disso que eu quero falar, dessa profecia dos tempos finais, que está sobre Jacó. E acontece uma coisa muito interessante, porque por um momento ele parece que perde aquela unção profética, parece que a unção se vai. E ele fica um pouco confuso, e ele fica se perguntando, o que está acontecendo? O que está ocorrendo aqui? E aí a gente tem um Midrash que fala sobre isso, em que naquele momento ele perguntou para os filhos assim, vocês estão todos andando em santidade, estão todos conectados com Hashem? E a resposta deles é que os 12 começaram a dizer, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Eles citam o Shema Israel. Ah, Rabino, mas foi Moshe que escreveu isso. Mas quem disse que Moshe não sabia da existência do Shema? Você acha que Moshe já não conhecia o Shema? Com certeza conhecia. Então, isso foi a prova de que aqueles homens estavam andando em harmonia com o Eterno e consigo. Tanto que isso, segundo o Midrash, foi dito por eles em uníssono. 12 homens disseram a mesma coisa. Então, nós precisamos entender, irmãos, que nós temos que andar em unidade. Nós não podemos querer pegar e falar assim, eu vou fazer do meu jeito, eu não quero isso, eu quero de uma outra forma, porque o fulano está fazendo isso, mas eu acho que eu quero fazer de um jeito diferente. E aí, irmãos, nós temos a falta de unidade, que tem prejudicado esse mover do Espírito do Eterno entre nós. Hoje era, irmãos, para que nós estivéssemos longe
não só a nível espiritual, mas em outros níveis nós éramos para estar muito longe, sabe? E voltando um pouco à bênção, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa olhar para o líder e falar assim, quem é essa pessoa? Quem é esse homem ou essa mulher que da sua vida, que abriu mão da sua vida para poder servir ao Senhor entre nós? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que existem homens e mulheres dedicados à obra do Senhor e que diante da igreja e diante de determinados grupos não tem valor nenhum? Já parou para pensar que essas pessoas foram impedidas pelo Espírito Santo de terem seus próprios negócios, de viver uma vida secular para poder servir ao Senhor? E muitas vezes a igreja, as congregações, as sinagogas acham que ele é uma pessoa simples e comum? Você já parou para pensar nisso? Sabe, irmãos, uma coisa que a gente vê nessa paraxá é que os irmãos de Yosef vão ficar envergonhados quando ele é reconhecido na posição que ele estava agora. Eles vão ficar envergonhados com isso. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Lá no futuro, quando Yeshua se manifestar ao povo judeu, eles vão ficar envergonhados também. Por não tê-lo recebido agora. Vai ter vergonha. Mas será que a gente precisa passar por isso? Será que nós precisamos submeter as nossas lideranças a isso? Será que eu e você não precisamos perguntar por que ele está dizendo isso? Por que ele chegou a essa conclusão? Por que ele não me ensina aquilo? Tem alguns fenômenos, irmãos, que são assim tão extraordinários e eles se repetem em todos os lugares. Quando as pessoas começam a caminhar com Yeshua, elas querem saber tudo. Entram para o judaísmo messiânico, aí eu quero já ser, como diz o meu rabino, candidato a querubim. Eu já quero saber de tudo. E quando saber de coisas, já começa a se achar. E aí, olha para o líder e diz assim, eu já sei tudo, não preciso desse cara mais não. Fizeram isso com Yosef. Fizeram isso com Yeshua. Fizeram isso várias vezes com Moshe. E todas as vezes o Eterno sustentou os seus filhos. E puniu aqueles que estavam se levantando contra eles. Irmãos, nós estamos no tempo do fim. Essas profecias que Jacó vai proferir, e não vai dar tempo da gente falar sobre elas, mas o que eu queria te dizer é que elas têm influenciado o povo de Israel, o nosso povo em todo o mundo. O nosso povo tem sido colocado por cabeça e não por cauda. Mas isso está acontecendo com os obedientes. O nosso povo tem sido chamado para coisas grandes e nós temos feito essas coisas. Mas isso é só para os obedientes. O nosso povo tem sido chamado para poder interceder junto à humanidade pelos seus pecados, para trazer salvação para a humanidade. E nós temos feito isso com oração, com jejum, com atos proféticos. Nós estamos sempre aí fazendo isso. Nós estamos sendo os cuidadores da humanidade. Yeshua disse isso de uma outra maneira. Ele disse, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, que proveito que ele tem? Depois que o sal estragou, não serve para mais nada. Mas o sal, quando ele mantém suas propriedades, ele não permite que a carne estrague e dá sabor para a comida. Então imagine que esse é o nosso papel no mundo hoje, assim como foi o papel de Yosef. Lá dentro do Egito, ele não se perdeu, ele se manteve íntegro, ele não perdeu o judaísmo dele.
Ele não se assimilou como era o desejo de Faraó. E Yosef se manteve íntegro. Nós precisamos de homens e mulheres íntegros, inabaláveis, que olhem para os seus líderes e falem assim, eu quero ser como ele. Finalizando, o que é o discipulado? O discipulado do judaísmo ele é uma coisa tão séria, que o discípulo ele quer ser como o seu rabino. Ele quer imitar o rabino em tudo, até no jeito de falar, de andar, de vestir. Sabe por quê? Porque ele sabe que aquele homem, ele fez ele nascer no mundo espiritual e está levando com o seu conhecimento para o Olam Rabá. Há uma gratidão no coração dos nossos irmãos Yehudim, pelos rabinos, pelos sábios. Sabe por quê? Porque eles entendem que eles são discípulos deles. Eles são chamados de Talmid Chacham, discípulos dos sábios. Dê valor ao seu líder, dê valor às pessoas que têm ascendência sobre a sua vida e que carinhosamente oram por você, jejuam por você, ministram sobre a sua vida e quando você precisa de algo, te ajudam. Amém? Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e fale para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Espalhe esse vídeo pelo mundo inteiro. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov, B'Shem Yeshua Mashiach, Rei de Israel. Amém, amém. Toda Rabá.